Então, a gente agora vai começar mais uma live sensacional de nosso encontro semanal, toda quinta. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar, nós vamos falar da variabilidade. Quando você fala de variações, de variabilidade, se fala de movimentos, se fala de tons, se fala de expressões emocionais. Então, é mais dinâmico, né? Mas antes eu quero fazer a salvedade de um conceito que eu venho aplicando nas outras lives de composição, que diz assim: não é possível criar um quadro sem considerar a distribuição dos elementos, o equilíbrio e o ritmo entre uma e outras partes, visando a unidade de um tema, um centro de interesse principal, e a tudo isto se chama composição. Então, é um tema que é complexo, é fascinante e é o principal conhecimento que todo artista deve ter. Sem ele, não é nada. Toda que a história da pintura, e vocês vão ver umas pequenas sínteses aqui disto, como esse elemento da composição é visceral, né? Ele, se se pode falar, mal falado, mas falado apropriadamente, no sentido do essencial que deve ser tido em conta pela pessoa que vai treinar. Quando vai treinar os exercícios, a pessoa, a única coisa que vê é o estético. O estético é a última coisa que a gente pode pensar, porque a gente, quando aprende, não escolhe estética, escolhe aquilo que é apropriado para produzir em um processo determinado um resultado estético adequado. Quer dizer, a estética, ela é uma filosofia que é decorrente da compreensão dos elementos que conformam ou configuram o processo criativo. Nós não podemos meter as mãos pelos pés. Decía, às vezes, os nossos alunos são como crianças, né? Porque a própria Betty Edwards disse: quando você inicia um trabalho sem ter conhecimento prévio, e se parte dos 12 anos de carência do trabalho com o lado direito do cérebro, é uma criança de quase 8 anos que fica às vezes pirracenta e diz assim: ah, não, mas esse aqui eu não gostei, esse aqui o outro também não gostei, eu gosto disto, disto e aquilo. Quando você faz essa escolha, você faz uma escolha limitada. Isso que eu quero lembrar às pessoas. O conhecimento, ele tem um caminho de exploração, um caminho de treino, um caminho de resultado. Lá no final, quando você já é dono de várias técnicas e dominando esse campo, você pode mostrar a você mesma que pode iniciar um caminho do artista, de despertar esse artista interior que você provavelmente treinou. Se não treinou, aproveite para treinar agora. E para poder treinar agora isso, vou dar até uma dica de presente. Tem tudo a ver com isto, mas eu vou lhe fazer uma lembrança a você. Quando você vai iniciar um desenho, uma pintura ou qualquer exercício de artes plásticas, desperte seu artista interior para lhe acompanhar no processo. Na escola de Harvard, que todo mundo deve lembrar que existe uma metodologia de aplicação do lado direito do cérebro, e onde explica o movimento de como é feito esse despertar. Esse despertar decorre da presença que a pessoa tem de si mesmo, de seu mundo interno. Então, você se coloca em uma posição onde você põe um ponto lá na parede, suponha,
vazia, você cria um ponto, ou você escolhe um ponto de alguma fotografia, do que for, e você concentra seus dois olhos em cima dessa visão, de forma permanente, sem pestanejar, sem piscar os olhos. Então você concentra a sua observação e você vai perceber que você está olhando todo o entorno que lhe rodeia, sem cercear pedaço nenhum. Essa é uma visão abrangente, mas está concentrada plenamente naquilo que você se propôs. Quando você faz isto, e mexe para cá, e mexe para lá, e se conversa, muito pior, né? Você perde esse contato. É difícil, não é fácil, porque não é costumeiro. Tudo que não é costumeiro é mudança. Quando é mudança, lhe traz benefícios, mas a gente quer a mudança sem perder nada. E isso não é possível, né? Então a gente temos que aprender a nos separar do entorno e incluí-lo dentro dele com presença de si. É nesse estado que você permanece uns 3, 4 minutos, de acordo ao seu grau de concentração. Não precisa você querer ser um mestre, não é isso. É um treino de concentração, de como você está presente perante a atividade que vai realizar. Perdeu o contato? Volte a ele suavemente, lentamente. Tocou o telefone? É melhor que não aconteça. Nas aulas presenciais, muitas vezes se perde muito esse contato, porque tem alguns alunos que são adolescentes, e o adolescente é muito inquieto e não quer fazer concentração, puxa o celular e trabalha às vezes até com o celular. Então tudo isso é negativo para seu processo criativo. Seu processo criativo é como o ateliê que descrevia Picasso. Eu entro no meu ateliê como os muçulmanos fazem com eles mesmos ao entrar nas mesquitas. Tiram os sapatos que representam a presença de si, a personalidade, e respeita o superior. Então o ateliê é um lugar do superior, não é um lugar da vizinhança, eu vou te mostrar aqui, olha que bonito. Não faça isso. Eu estou passando experiências que são comuns aos ateliês de pessoas já que treinaram isso, né? Tenha respeito pela arte. Se não é da sua, é daquele que emprestou seu trabalho a você para que você possa aprender dele. E vamos lá então a falar sobre a simetria. A simetria é uma lei da variação, da variabilidade, certo? O que é? A simetria, então, é a superposição das formas que se encontram em fases sucessivas de um diante do outro, criando planos e formas sucessivas. Então, tem o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, e assim por diante, se houver mais, certo? Agora, existem possibilidades assim, verdade? É a mais normal. É a desorganização. É colocar uma ao lado da outra. Isso é uma numeração, mas não é uma unidade, certo? Então, não confirma o conceito da unidade. Porém, existem na história da arte alguns exemplos que fogem ao conceito do geral. Isto se encontra no trabalho de uma obra. Qual é a justificativa, o conceito desta obra? Que existe uma composição original. Então, sempre existe a diferença para marcar a furada da filha, né?
E essa furada da fila lhe faz criar um paradigma diferente. Claro, ele era o famoso Zurbarán, era um pintor espanhol que fez sucesso com várias obras e logo seu trabalho ficou plenamente justificado. Mas se a gente vai criar um problema aí, né? Que furar a fila do conceito da organização da forma conforme a sucessão de um elemento atrás do outro. Lembre esse conceito, é importante. Não coloque as coisas em fila, não amontoe tudo juntinho, né? Eu sempre faço uma lembrança para que você não se perca do que você talvez inseriu no seu inconsciente e para trazê-lo consciente à vida cotidiana. Então, essa classificação que vou falar agora da simetria, a simetria existiu nas culturas gregas, romanas e logo na Renascença. Na Renascença, então, foi um grande sucesso e a maior parte dos trabalhos que, olha, na contemporaneidade não existem. Por quê? Porque o que vigorava naquela época eram os quadros solenes, criados em cerimônias, a partir de cerimônias públicas. A inauguração de um Estado, a inauguração do Brasil, tem um pintor famoso aí que fez quando os políticos e a igreja, que instalou-se no meio dos índios, na celebração do Brasil. Esses são considerados trabalhos de cerimônias públicas, né? Então, esse conceito vigorou em uma certa época, onde havia quadros chamados solenes, né? Aliás, a divisão de expressões, de ideias, tem a ver com a religiosidade, tem a ver com a severidade, né? O caso da igreja, que aí mistura dois conceitos, né? Houve a época dos papas, onde o papa era rei, era governador do estado e era papa ao mesmo tempo, né? Então nós temos também a grandiosidade, um luxo muito festejado nos quadros de certas épocas, que na época do contemporâneo isso não existe. Porém, por quê? Porque o movimento do contemporâneo é muito forte e ele é muito apelativo a certos conceitos de movimento, de certas questões que os antigos não tinham, né? Então, nós vamos ver como esse processo se vem constituindo e como ele nos pode ajudar em certos momentos, né? Até coisas meio patéticas, como vamos ver agora. Aqui nós temos um trabalho de simetria rígida, porque a simetria, a princípio, se divide em rígida e variável, né? Então, a expressão das ideias, muitos deles são de simetria variável, mas esta é rígida porque ela tem uma certa matemática, uma percepção do espaço diferenciada, tudo isso implica rigidez, né? E esta obra é de Leonardo da Vinci, certo? Então, o temos catalogado como simetria rígida. Simetria rígida também temos como exemplo Cézanne, o famoso Cézanne, precursor do conhecimento e de ajuda a nosso querido contemporâneo Picasso. Cézanne era um excelente artista e eu vou falar muito sobre ele em outras oportunidades, porque ele é um precursor de uma época, é o precursor do cubismo, ajudou muito ao cubismo,
né? E então ele aqui neste quadro, ele se mostra com uma simetria rígida. Essa simetria rígida é de um quadro chamado Os Jogadores de Carta. Embaixo, pode ver os volúmenes estão em semelhança e em correspondência de uma parte em relação à outra do eixo central. O eixo central é virtual, naturalmente, na referência de embaixo, sintetizada em formas geométricas, para que a pessoa perceba como há rigidez na semelhança, como há rigidez na correspondência, né? Isso mesmo se repite. Então, nós temos o autor é Frei Bartolomeu, que faz uma cena religiosa, né, onde as partes se correspondem de um lado para outro do eixo central, que o eixo central é proporcionado pela figura religiosa da Virgem, né? E então, simetria rígida, ou seja, por que rígida e não é variável? Porque uma representa a outra quase que igual, né? Essa semelhança faz que a correspondência seja rigidamente perfeita, né? Isso combina muito bem com as personalidades que às vezes temos como alunos, que são extremadamente rígidos. Todo ser humano tem rigidez, né? Porque ele vem decorrente de um sistema educacional que pode predominar ou não. Mas tem algumas personalidades que são mais fortes no sentido da exigência perfeccionista. Então o perfeccionista chega às vezes a criar um caminho de atrapalhação por causa de uma exagerada rigidez. Então, embora conhecer se tem isso, baixar um câmbio, como diz o popular. Bom, eu já falei um pouco sobre isso. Esta é uma obra de Sandro Botticelli, do Renascimento, e é o famoso nascimento da Vênus, tá? É um conceito, é religiosidade, é mitologia. Então, é aquela expressão que não tem a ver com a rigidez, tem a ver com o conceito. Então, você vê que há muitas maneiras de se catalogar um trabalho. Se é rígido, sim, é rígido, mas mantém uma variabilidade importante e um conceito determinado que o apoia. Este quadro já trabalha sobre um conjunto de grupos. Olha onde estão os grupos. Os grupos estão, sim, tem volumetrias de um lado e volumetrias do outro. Há correspondência, mas é variável porque não são as mesmas coisas. Influencia nos tons, na volumetria da iluminação, né? É o dia, por isso que se chama assim, porque ele tem uma referência luminosa muito forte, e a colocação das figuras tem a ver com essa presença de correspondência variável, mas livre, não é exata, como é o caso de Cézanne. Holder e Andrea del Sarto, que são as referências dos artistas que estou nomeando, estão falando de quê? Estão falando de grupos, de conjunto de grupos simétricos, onde a simetria existe em uma colocação de um lado ou do outro da volumetria, das figuras, das representações luminosas, daqueles aspectos que já falei. Mas existe correspondência, segue havendo correspondência. Isso o caracteriza como simétrico, correspondente, variável, mas por ele não é rígido, como a repetição de semelhanças que se fez anteriormente, ok? É importante fazer essas duas diferenças.
Isso existe nos textos, gente. Rafael tem o Triunfo da Galateia. Rafael é um artista do Renascimento, primo de Leonardo da Vinci, Michelangelo, esse conjunto de artistas importantes. Rafael é muito bom, ele é excelente pintor e figurativo humano que faz esse trabalho em cima do conceito da simetria também variável, cuja ordem é de correspondência lumínica, tonal e de valor total de uma parte em relação à outra para conformar um conjunto de unidade e variabilidade. Então, em definitiva, o que é a assimetria? É a distribuição dos elementos de um quadro de ambos lados do eixo central, de modo que umas partes sejam correspondentes umas das outras. Bom, agora, nós falamos que a simetria tem uma contraposição que se chama assimetria. A partícula A, do latim, quer dizer que é negativo. Sim. Não tem, é sem. Então, que a simetria é sem simetria. Está baseada, e lembre disto, na lei de equilíbrio e compensação dos volumes. É por isso que você, por exemplo, em um quadro tradicional, dito entre aspas, é difícil você colocar um equilíbrio sem você conhecer essa lei. Porque você, de repente, coloca um primeiro plano que é meio esquecido e você salienta o último plano e trabalha ao contrário do conhecimento da lei. É porque não conhece a base do equilíbrio de um quadro que seja assimétrico ou variável. Não precisa você saber as letras das coisas, mas você ter ouvido desse equilíbrio é importante, porque você sente que o quadro não está legal, mas não sabe onde está o erro. É muito normal isso. Por isso que sempre tem que haver um orientador que saiba sobre o assunto. De um lado tem um desequilíbrio tonal, né? Um desequilíbrio tonal com relação a um grupo de barcos que, observe, são cores cálidas. Esse grupo de barcos está em correspondência com uma ponta que parece ser de um porto, né, em relação ao grupo tonal da esquerda. Quando do mesmo lado à esquerda, na parte de cima, tem uma dominância de tons frios, que são os tons que se encontram de uma espécie de transatlântico e meio falido, que não se sabe o que é, e uma montanha bastante michuruca. Então o artista intentou tirar um pouco de valor a esta quantidade exagerada de barcos, né? Diminuir essa força. Bom, ele colocou um transatlântico bem grande aí atrás, que é para compensar este valor aqui. E ele levantou a cor, fazê-la mais cálida. Porém, não achei que fosse uma boa solução e me pareceu que deu um valor exagerado àquele transatlântico de atrás, que podia ser da montanha, sem entrar a falar tanto em objeto, e não me pareceu uma saída feliz. Você vê que o transatlântico tem um peso dimensional muito grande e diminuiu a importância dos barcos para fazer com que as coisas casem.
Mas esse foi o critério que usou o pintor aqui, eu não vou falar nenhum nome, falou de uma maneira com o lado esquerdo do cérebro, não o lado racional. Ele não fez um equilíbrio, ele entende da coisa, mas não fez um equilíbrio adequado, não que os olhos sentem. Ele puso que os olhos raciocinam, que é diferente. E enfriou o trabalho e o deixou mecanicamente parado, estagnado. Então foi uma solução que me parece engessado. Não me pareceu, podia se fazer outra solução, talvez umas montanhas, uma coisa mais cálida, estar à distância, respeitar essa distância e não trazer a força. O conceito da dimensão tem que ser parecida com a dimensão de lá para cá, não é assim, entendeu? Bom, agora nós vamos ver esse conceito dos objetos, né, dos volúmenes, da dimensão dos volúmenes, decorrente do equilíbrio. Então, nós vemos em cima, nós temos uma parede com um quadro branco, temos uma natureza morta feita com um garrafão, uma xícara, tem uma taça com um pírex também bem forma. Reparem nas cores, essa é escura, ela é escura, o copo que tem atrás é escuro, e o que tem muito claro é o que ele chama, aquilo com que se moe o limão e essas coisas, morteiro ou algo por el estilo. Então deu um valor assim muito grande a essa parte neste outro lado do quadro. Então, qual foi a saída do cara? A saída do cara foi mexer esse quadro vermelho, meio escurecido, né? Que está aqui, o trouxe para cá, deixou o garrafão no mesmo lugar, deslocou para baixo, para um outro lado, o conceito aqui. Deslocou o quadro do lado da direita para a esquerda. Então, a compensou com esta saída branca aqui, que não sei o que é, porque não se define muito bem. E temos essa relação está bem dada. Aqui você tem o garrafão e você tem a xícara. Se compensa nos tons. Não que sejam iguais, sino que são tons escuros. Ficaram do lado expostos se compensando, porque senão de um lado pesaria mais que o outro. Então ele tentou levar isso para esse outro lado e casou esses dois. Lado esquerdo e lado direito ficaram equidistantes do eixo central, bastante organizado. E o claro que estava lá no final, foi levado ao centro, intermediando entre o branco, que foi deslocado para a esquerda, com o claro que está embaixo. Então, fizeram um cruzamento diagonal, as tonalidades claras e escuras, criando com um elemento muito forte no meio, que parece equilibrar ambas relações, claros e escuros, com um tom intermediário poderoso. É um tema bastante complicado, porém ele é simples em sua essência. É simples, olha que são palavras muito simples quando você diz o que você quer equilibrar. O que você quer equilibrar são as dimensões, as distâncias e as relações, dimensões, que já falei de peso, as distâncias e os valores totais que podem decorrer de detalhes como a iluminação, outras gradações tonais, né?
Então, isso está presente na compreensão de que é um equilíbrio de um quadro, né? Não é qualquer coisa. Por exemplo, se eu tenho uma balança e tenho um peso grande do lado esquerdo, mas uma distância pequena, devo ter no outro lado uma distância maior com um volume menor. Ou seja, compensa os valores de peso com as distâncias. Se esteve grande num lado, fica pequeno no outro e vice-versa. Então dá um clima de compensação ao trabalho. Porque senão vira simétrico repetitivo. E isso não está mais na compreensão do fenômeno de percepção das coisas, porque as coisas têm mudado de percepção, têm mudado de compreensão, ou seja, seu valor psíquico e seu valor físico como fenômeno muda constantemente à medida que o ser humano também vai modificando-se. Então, fundamentado nessa base, nós temos um estudioso alemão chamado Fischer, Gerhard Fischer, um filósofo, um estudioso, um pesquisador, ele é dos anos 1850, alemão. Ele fez um estudo em cima do princípio hedonista de a maior satisfação, menor investimento. Então, se gasta menos e se desfruta mais, um pouco essa. Então, a eleição de formas adequadas a esse princípio, essa felicidade de achar as coisas, de trabalhar com as coisas, fez sempre dos estudiosos, dos artistas, a escolha de bons artistas funcionando em cima dessa pesquisa. Essa pesquisa foi baseada em uma estadística feita por este filósofo. A primeira regra é a escolha em cima de quem ganhou a parada. Foram as pessoas que escolheram formas geométricas como base de seu produto artístico. As segundas, feitas por animais e pessoas, e formas naturais, né? E finalmente nós temos escolhas fantasiosas. Ou seja, a escolha fantasiosa feita Hans Harp, Picasso, tudo isso é mais avançado para o público e ele não escolhe dessa maneira. Escolhe principalmente em cima do que diz a geometria. Então, nós temos, por exemplo, teve uma época em que Velázquez pintava esse tipo de coisa, tá? Ele é um anão, né, que está, se chama o Retrato de Aquiles. Esse é um anão que pertencia Velázquez pertencia à corte, ele era o pintor da corte. E de vez em quando, seu grau irônico de percepção da vida, por achar que certas coisas eram mal interpretadas, os anões eram os bufões, eram motivo de farra, de desprezo social. Então ele tentava com isso despertar às pessoas a importância de os anões como um elemento social importante. Importante no sentido que cumpria um papel determinado como qualquer pessoa. Assim como as prostitutas, ele pintava os colares, porque não era prioridade, não teria por que ser prioridade de mulheres apenas importantes da corte, sino que seriam mulheres como todas as mulheres dignas de levar um colar de pérola. Mas eram todas as compreensões da época.
né? O importante é o quadrado dentro do retângulo, né? Essa é a escolha da época, ele deu valor a isso. O violino e o corpo de Picasso, escolha basicamente em questões de retângulos e retângulos divididos, mas a presença do retângulo é importante. Bueno, Casas, eu não conheço bem esse artista, mas a referência está feita da escolha de um trabalho sobre um retrato, o autor se chama Casas, e ele vem trabalhando formas triangulares. Outro caso de triângulo, o vemos no Corot, a estrada de alguma coisa Lenoble. Não são quadros mundialmente conhecidos, mas Corot era um artista inglês. São épocas do que se chama época do romantismo, século XIX. Então os quadros são muito líricos, muito bucólicos, muito românticos. Corot era um inglês, um pintor inglês bem destacado. Tiziano também andou fazendo miséria com o triângulo. E Tiziano é italiano, né? Italiano. E o triângulo, e o trabalho é, não sei como se traduz isso, Naolima Tangeri. Quem sabe italiano pode ajudar aí, né? Mas o importante é a escolha que eles faziam na época das diferentes figuras geométricas. O veronês, o Calvário, o veronês também. E isso hoje nos serve como leitura cultural e de alguma maneira presente na arte. Quem não conhece muitas vezes a história da arte carece dessa informação e pode até ser simpático fazê-lo agora. Não faça agora porque não funciona muito bem, tá? Mas se eu fizer como estudo, vale. Picasso, a Celestina, Picasso que gostava dos amores, né? Ele, o homem, é o pintor dos amores, de muitos amores com muitas mulheres, e ele era um amante, parece que muito importante. Ele pintou uma Celestina. Se sabe que as Celestinas na época eram conhecidas como as mulheres que entendiam de fazer os casamentos ou as reuniões entre, né? Aí diz assim, você virou Celestina porque você ajudou a um casal a se conformar, né? Então Picasso virou triângulo. Picasso, que não era bobo nem um pouco, porque o triângulo representa a criatividade, né? A fase criativa da força, da beleza e da sabedoria são alinhavadas através da presença triangular de um triângulo perfeito. Não era qualquer triângulo, não. Velázquez também fala sobre religiosidade, e aí de novo um triângulo. Agora, é engraçado que o triângulo, ele não é um triângulo que eleva, é um triângulo que desce. O triângulo para baixo é o que é contrário às três forças. A falta de criatividade revela um triângulo embaixo. Por isso que estou falando, acho estranho ele colocar isso, mas devia ter suas razões. Essa é a Dona da Cereza, uma visão da Virgem Maria já para cima. Olha só que diferente. Tiziano, outro pintor importante da época do Renascimento. Esse tem vida, né? A Virgem das Cerezas. Bom, agora a forma elíptica. A forma elíptica é representada por Sisley. Sisley também é dessa época do século XIX, e Rousseau também, que vem agora.
Rousseau, outro pintor da época, também fala do romanticismo. E também estamos falando de Tintoretto, também representado geometricamente por uma forma elíptica. Hoje em dia praticamente nem se repara nisso, porque não há trabalhos tradicionais a fazer, a não ser na escola, né? Bom, aqui temos Ingres, um pintor reconhecido pela atualidade, né? Ingres está também com um trabalho chamado Retrato de Rivieri. Aqui se revela a importância da escolha da forma das letras. Então, neste caso, Sisley, que é francês, ele escolheu uma L. Temos Cézanne, não tem, uma Y descida da cruz de Rubens, maravilhoso Rubens, é uma Y, em forma de Y, descida da cruz. Então, um tema religioso. E Cézanne, que nos fala é famoso também esse quadro, jovem com uma artista de jaqueta vermelha, que é representada pela letra C. Eu gosto esta parte da história, porque representa as letras e como a gente não está enfronhada com esse tipo de trabalho, perdeu um pouco esse namoro das formas escolhidas a priori, porque basicamente não é nossa mecânica atual, né? Mas é bom recordar isto como um documento que lhe faz dono de um conhecimento que você pode aplicar ou não aplicar, pode ser ensinado, pode ser... A história da pintura é muito importante de ser feita. Meu maestro inglês, ele estudou muito nas escalinatas do Museu do Louvre, representando os clássicos. Isso você não vê na juventude nossa, é uma pena. E terminamos mais uma live dessa quinta-feira, que foi um momento muito prazeroso, muito proveitoso, como sempre, né? A Lídia dividindo os conhecimentos dela conosco e a gente sai sempre mais rico de informação. Qualquer dúvida, só vocês entrarem em contato conosco pelo nosso WhatsApp. O telefone é DDD 22, o número é 998187693. Aguardamos vocês. Venha conosco nessa aventura transformadora do desenho e descubra do que você é capaz. Um beijo no coração de todos. Obrigado pela participação.